Olá pessoal, espero que estejam bem. Nesta segunda aula, nós vamos abordar o conteúdo de complexidade de algoritmos. Então, veremos o conceito de complexidade de algoritmos, o que é a notação Big O, resolveremos uma questão e no final teremos uma pequena tarefa. Antes de tudo, é essencial termos a definição de algoritmo. Então, algoritmo é uma sequência finita de passos para resolver um problema. Um algoritmo propõe uma boa solução quando sempre fornece a resposta correta e é eficiente. A eficiência conta muito na programação competitiva e é isso que vai definir a complexidade, esse desempenho do algoritmo em termos de espaço e tempo. Assim, o tempo tem a ver com a duração da resolução do problema e o espaço tem a ver com os recursos, memória, estrutura de dados. O aspecto da complexidade que abordaremos aqui é em relação ao tempo. A notação Big O, ela está relacionada a esse aspecto do tempo que, claro, a gente não vai saber quanto tempo um algoritmo vai resolver um problema por meio de um cronômetro, mas estimando o número de operações. Vai considerar o tempo pensando no pior caso. Se em uma condição extrema o algoritmo tem um bom desempenho, então ele é eficiente. O Big O ele simplifica a análise de modo que não precisamos nos preocupar com termos de ordem menor, nem com multiplicadores. Um exemplo é em relação, por exemplo, ao O de n à quarta mais 5. Nós teremos a notação O de n à quarta, pois vamos considerar o termo de ordem maior. Outras notações importantes, mas que não se usa com tanta frequência na programação competitiva como Big O, são Big Ômega para determinar o limite inferior, ou seja, o melhor caso, a condição mais favorável, e o Big Theta para o caso médio. Agora, alguns exemplos para a gente entender como funciona o Big O. Nós temos este código que basicamente vai imprimir os números de 1 a 5. Enquanto nossa variável i, que está definida com valor 1, ela for menor ou igual a 5, ele vai imprimindo o i e vai somando 1. Como o i depende de uma constante, a notação será O de 1, pois depende de um valor fixo. Já aqui, nós temos um código muito similar ao primeiro, mas agora a variável i não depende mais de uma constante. Agora ela depende de n, que é um valor de entrada. Assim, o código vai imprimir os números de 1 a n, que é um valor que pode variar. Ele pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1247. Há um crescimento linear, por isso, sendo a notação O de n. Neste código agora, nós temos uma situação de loop alinhado, que é um laço de repetição dentro de outro laço. Primeiramente, definimos o vetor e para cada elemento do vetor, nós vamos percorrer os elementos subsequentes. Por exemplo, se nós definimos o vetor com os números 4, 2, 5, 1 e 3, nós vamos começar aqui pelo 4 e para ele vamos percorrer os demais elementos de modo que a gente encontre um número que seja o menor deles, que também seja menor que 4. Neste caso, o 1. Aí ele vai fazer essa permuta com 4, trocar de lugar, e a gente vai se concentrar agora no 2, que vamos percorrer os demais elementos até encontrar um que seja menor que ele. No caso, não temos um elemento menor que o 2, então vai permanecer no mesmo lugar. E assim a gente faz com os demais, até que estejam todos ordenados. Esse é um trecho do código do Selection Sort, ou ordenação por seleção, que é
um dos algoritmos de ordenação mais conhecidos. Assim, ao final da execução, nós teremos um vetor ordenado de modo crescente. Por conta dessa estrutura de laço alinhado, a complexidade dele é de O de n ao quadrado. O algoritmo da vez também é, de certo modo, notável. É o algoritmo da busca binária, no caso é uma parte dele, que é comumente comparado com um dicionário. Dado um vetor ordenado, a gente forma um número e queremos saber onde ele está por meio do seu índice. Com o vetor em ordem crescente, a gente vai começar comparando com o valor do meio. Aí, se eles forem iguais, nós vamos ter o melhor caso, que é a O de 1, porque aí já encontra o valor. Caso contrário, verificamos se o valor que eu busco for maior que esse elemento do meio, eu vou descartar a parte em que estão todos os números menores que ele e só buscar uma metade da lista. E se o valor que busco for menor, aí é o processo inverso, que é descartar os maiores. Esse processo de ficar buscando só os elementos de uma metade da lista, essa divisão, ela nos leva à notação de O log de n, pois é uma forma da gente percorrer parte da lista descartando onde tenho certeza que o valor que busco não está. E repetimos o processo até encontrá-lo. Ou não, pode ocorrer do valor solicitado não estar na minha lista, aí vai retornar o índice menos 1. Aqui temos a representação gráfica de algumas funções feitas no GeoGebra. Perceba que para os valores pequenos de n, nós podemos ser induzidos a achar que uma solução será sempre mais eficiente que outra. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos esse gráfico aqui em vermelho, que corresponde a uma função linearítima, que é n log de n, combinação de linear com logaritmo, que parece ter mais vantagem que essa em verde, que é da função linear. Mas na segunda imagem, nós percebemos que para valores de entrada maiores, a solução de complexidade O de n é mais eficiente. Hora da questão. Guerreiros Etruscos está disponível no site do Bcrowd. Uma tropa de guerreiros etruscos está organizada da seguinte forma. Na primeira linha, apenas um guerreiro. Na segunda, contém 2 guerreiros. Na terceira, contém 3 e assim por diante. Em geral, cada linha aí contém guerreiros. Então, aqui temos um exemplo. Quando o n for igual a 6, quando tivermos 6 guerreiros, ele vai estar disposto dessa forma. Na primeira linha, a gente contém 1 guerreiro. Na segunda, 2. Na terceira, 3 e assim por diante. Mas também pode ocorrer casos como nessa situação aqui em que n igual a 5, a gente vai ter que esse guerreiro aqui ele não pode ir para a terceira linha, porque a gente precisa ter no mínimo 3 guerreiros para poder passar para a próxima linha. Então, ele vai permanecer nessa segunda linha. E se for acontecer um caso excedente, a gente ter n igual a 7, aí ele vai ficar na terceira linha ainda, vai permanecer na terceira linha e só vai poder ir para a próxima, para a quarta linha, quando a gente tiver pelo menos mais 3 guerreiros no caso, né? Para ficar 4 guerreiros na quarta linha. Só vai acontecer quando o n for igual a 10. Para a entrada, a primeira linha vai conter um inteiro que indica o número de casos de teste. Cada caso de teste contém um único inteiro, o inteiro n, está entre 0 e 10 a 18, indicando o número de guerreiros etruscos. Na saída, para cada caso de teste, o resultado deve conter um único número inteiro que indica o número de linhas que podem ser formadas. Então, sugiro que pausem o vídeo, tentem resolver e submetem a solução na plataforma. Conseguiram? Vamos verificar. Uma forma de pensar, por meio deste código,
é determinar uma variável que informa a quantidade de guerreiros que foram dispostos, a variável do número de linhas e pedir que seja digitado o número de guerreiros para organizar. Então, construímos este looping que vai contando o número de linhas enquanto houver quantidade suficiente de guerreiros dentro daquelas condições. Definimos a entrada com o long, já que n pode ir até 10 a 18. E temos a nossa solução maravilhosamente escrita, que sempre vai dar a resposta correta. E com certeza nós vamos receber um accept quando submeter. Só que não, tempo limite cedido. Que coisa, né? Que ultraje, né? O que é que tem de errado com o código? Como o valor de entrada pode assumir valores muito grandes, 10 a 18, essa estrutura de solução com loop acaba sendo ineficiente. Então, analisando a questão, a gente pode perceber que é possível, dado o número de guerreiros, retornar a quantidade de linhas por meio de uma fórmula, ao perceber um padrão. Há diversas formas de pensar para chegar na solução. A forma que apresentarei aqui não é a única, então até sugiro que pause e tente novamente antes de prosseguir, mas certamente as soluções levarão para uma fórmula semelhante. A solução pensada foi por meio da progressão aritmética de segunda ordem. Ao notar um padrão na quantidade exata de guerreiros, que nem aqui, que é 1 mais 2 vai ser igual a 3, 3 mais 3 igual a 6, 6 mais 4, 10 e assim por diante. Nós vemos que há uma PA de primeira ordem em relação às posições da sequência, que também fornece a quantidade de linhas. Aqui. Assim, se eu souber a posição da sequência, eu também sei a quantidade de linhas. Então, pela fórmula da soma dos termos de uma PA, adaptamos de modo que a soma dos termos será o número de guerreiros, que vai ter como termo inicial o número 1, o primeiro termo, mais o AN, que será a posição, que o número de guerreiros está na sequência, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Porém, o que queremos encontrar é a quantidade de linhas. Então, temos que adaptar nossa equação de modo que a linha seja a nossa variável. Então, aqui nós multiplicamos, fizemos aquela multiplicação distribuída, que ficou desse formato, e o 2 multiplicando o número de guerreiros, e dispomos de modo que fosse possível a aplicação da fórmula de Bhaskara, gerando no final esta equação com a linha sendo a nossa variável. Aqui temos a nossa solução em código com complexidade bastante reduzida e dessa vez, de verdade, vai passar nos casos de teste. Por fim, temos a nossa tarefa, que é resolver esta questão que está no Codeforces para praticar. Um elefante decidiu visitar o seu amigo. Acontece que a casa do elefante ela está localizada no ponto 0 e a casa do seu amigo está no ponto X, em que X é maior que 0, na linha das coordenadas. Em uma única etapa, o elefante pode se mover 1, 2, 3, 4 ou 5 posições para frente. Determine qual o número mínimo de passos que ele precisa dar para chegar à casa do seu amigo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, se o amigo mora no ponto 12, não pode dar essa sequência de passos 5 mais 5 mais 5, porque vai ultrapassar o ponto. Vai ultrapassar 12, né? E também não pode uma sequência como essa de 4 vezes o número 3, porque não é a quantidade mínima de passos. Mas um exemplo de solução possível, o elefante dá essa sequência de 3, 5 e 4.
Então, seguindo esses critérios aqui de entrada e a saída, que é para imprimir um número mínimo de passos, sugiro que tente resolver essa questão também. Então, esta foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. Bons estudos!